Átila ficou responsável hoje, né, para a gente debater esse capítulo tão importante para entender mesmo, será que o espaço geográfico só submete ao que é a superfície terrestre? Será que só é apenas os rios, plantações, indústrias? Então vai ser um debate bastante rico, né? E antes de passar a palavra para ele, só para a gente, né, identificar e conceitualizar como é que vai funcionar, né? Então vai ser em dois momentos. O primeiro momento, o Átila, ele vai apresentar, abordar o capítulo. Depois abriremos para aquelas que têm dúvida, críticas, sugestões, então podem ficar à vontade. E, ao final, eu irei colocar o link, tá, contendo o formulário de presença. Então, para aqueles que ainda tinham dúvida, né, não necessita de uma inscrição, mas que vocês preencham, né, esse formulário com os devidos dados. E, com isso, né, ao concluir 50% dos encontros, vocês irão receber um certificado parcial. E, ao concluir 80%, né, da presença, vocês vão garantir o certificado completo. Então, é muito importante que fiquem atentos. Vamos colocar o link de formulário de presença. Então, de antemão, né, bom dia a todos, que seja uma ótima discussão, que aprendemos bastante com esse capítulo, né, um capítulo bem legal, assim, acredito que o Átila também vai conseguir destrinchar muito bem para que todos entendam. Então, passo a palavra agora para o Átila. Obrigado, Juan, pela apresentação, né, e ele já adianta para a gente como que vai ser a dinâmica do encontro de hoje. Pergunto se estou sendo... o meu áudio está ok? Professora Juan, eu estou um pouco longe do computador. Não, está ok. Show, né? Bom, então, vou iniciar aqui a projeção do slide. Só um instante. Então, todo mundo consegue visualizar? Visualizar? Juan, está tudo ok com o slide? Está dando para visualizar, por favor? Tá sim, tá tudo ok. Show, porque quando eu projetei aqui, eu perco a tela principal. Então, vamos lá, né? De novo, bom dia, é muito bom ver essa quantidade de pessoas interessadas, né, num debate, como o próprio título do livro já entrega, fundamental para que a gente consiga compreender, principalmente, como que se desenvolve esses espaços, no caso, a organização espacial, o espaço geográfico, a produção espacial, e principalmente como que esse entendimento, a partir da leitura do autor foco desse grupo de estudo, dessa temporada, né, do grupo de estudo, mas também de diversas outras vertentes que a gente com certeza perpassa aí no período da nossa formação, desde a graduação até mesmo, desde o ensino fundamental, o ensino médio, a graduação, até o pós-doutorado, né, que seja, mas que sempre a gente está tendo contato e deve ter um domínio, né, sobre esses conteúdos, esses conceitos, né. O livro, ele é bastante tranquila a leitura. A princípio, eu fiquei brincando com os colegas, né? Eu falei, poxa, vocês colocaram para mim uns 5 conceitos de uma vez só aqui, né? Espaço geográfico, espaço social, organização espacial e produção espacial. Mas aos que leram o capítulo, né? Para quem vai acompanhar aqui hoje, por algum motivo não tenha conseguido fazer a leitura, vai perceber que é uma leitura bem tranquila. O autor faz questão de ser bastante didático, utilizar exemplos, analogias que facilitam demais a nossa compreensão. Ele também exorta que essa primeira visão dos conceitos, digamos assim, ela é um tanto quanto superficial e introdutória, né, nas palavras do próprio autor, mas que é fundamental, é um pontapé inicial para que a gente consiga refletir sobre a nossa prática, sobre as nossas pesquisas, a nossa escrita, o nosso posicionamento e principalmente nossa formação enquanto geógrafas e geógrafos que somos, né? A princípio, eu dividi aqui... Átila, está falhando um pouco o som. A sua voz está falhando. Será que é a internet, professora? Você entra pelo celular e fica apresentando pelo computador. Deixa eu ver que se for a internet, aí é ruim. Eu não sei, aqui... Agora estabilizou? Ficou normal, né? Não sei para as pessoas, mas por aqui está normal.
Pronto. Estabilizou agora, professora? Estão dizendo aqui que o som está baixo. Mas está melhor, porque estava falhando, mas melhorou agora. Pronto, me aproximei aqui um pouco mais da tela. Qualquer coisa é só sinalizar que eu falo novamente, mas enfim. Esse primeiro capítulo, né, a gente vai ter a colocação desses 4 conceitos, e o autor vai começar a destrinchar a respeito da importância deles e já vai dando alguns insights a respeito dos próximos encontros que a gente vai ter aqui, como o Juan adiantou, serão 11, né? Cada um deles abordando 1 ou 2 ou 3 conceitos fundamentais aqui da pesquisa socioespacial, na visão de Marcelo Lopes de Souza. Sumário breve, né? Não pretendo me alongar bastante, devido principalmente ao texto ser muito tranquilo da leitura, né? Eu vou reservar um tempo maior para que a gente debata de alguma maneira o que foi lido, reflita de alguma forma como que esse livro, esse capítulo e esse encontro de hoje ele pode ser aproveitado na nossa formação como um todo, né? Temos uma introdução do livro, eu separei aqui o que é o espaço geográfico, as noções que o autor traz de geografia, que está faltando um G bem aqui, geografia ou geografias, 2 analogias, organização espacial e produção espacial lá no final, né? O autor inicia o texto com o questionamento, né? O que é esse espaço geográfico? E ele já traz para a gente aqui como é que eu posso dizer, a provocação de pensar que a geografia, no seu início, ela era tratada como, a gente sabe, conhece desde a geografia tradicional, como uma ciência de síntese, né? Uma ciência que era dedicada, antes mesmo, né? Nem era ciência, né? Era dedicada a observar, relatar, né? E somente ver os sistemas, os objetos, as ações que acontecem no espaço, principalmente na superfície terrestre, digamos assim, na crosta terrestre, né? Umas noções de espaço geográfico que vão, como é que eu posso dizer, reduzir a geografia a uma ciência da observação, da síntese, né? Principalmente a esses aspectos do espaço terrestre, né? Da superfície terrestre, desculpa. O espaço social, ele vai ter nesse contexto, né? De ser, para além de existir enquanto substrato, ele vai ter que passar pelo processo de apropriação, transformação e produção pela sociedade. Um espaço social que ele é voltado principalmente aos aspectos e aos estudos do que se dá na esfera da sociedade. E, de alguma maneira, deixando de lado os aspectos relacionados à superfície terrestre. Então, aqui, desde o início, o autor já mostra para a gente que a geografia, desde a sua formação, ela tende a ter essa visão dupla, né? Do espaço geográfico, enquanto superfície terrestre, e do espaço social como sendo as relações produzidas pela sociedade, estando um distante do outro. Alguns autores vão colocar que o espaço social, incluindo o Marcelo Lopes de Souza, que o espaço social seria a superfície terrestre que é transformada por essa sociedade, né? Que é apropriada, encontra nessa incompletude das aproximações iniciais. Assim como é incompleto associar a superfície terrestre somente às feições naturais, também é incompleto dizer que o espaço social se reduz às ações da sociedade, né, dos seres humanos. Porém, no início da geografia, esse espaço era visto unicamente como as feições naturais, como o Juan adiantou, né? Os rios, os biomas, o clima e as relações humanas, a ocupação do ser humano nesse espaço geográfico inicial ficava em segundo plano. E essa dualidade já existia desde o princípio da formação da geografia enquanto ciência. E o espaço geográfico seria essa junção, digamos assim, das dimensões das relações no espaço social, mais a dimensão do concreto, formando aí esse contexto que a gente tem hoje a partir da visão de vários autores, como Milton Santos, que diz que é palco das relações humanas, é onde acontecem uma relação entre os sistemas de objetos e sistemas de ações, né? Mas voltando aqui para o texto, né, na parte introdutória, o autor vai falar para a gente que desde Émile Durkheim até Pierre Bourdieu, o espaço social ele é frequentemente um sinônimo de um campo de atuação de uma teia de relações, de posições relativas numa estrutura social que não tem ligação necessária e direta com o espaço geográfico, que a gente já vê essa dualidade, essa separação entre o que é a geografia física, digamos assim, da geografia humana.
E como essa dimensão, eu pergunto, ela se circunscreve nas peculiaridades epistemológicas da geografia, na sua formação, né? Quando ela começa, os autores a terem, digamos que essa dificuldade em decidir ou optar se é da geografia humana ou se é da geografia física, né? E eu refletindo a partir da leitura, eu me pergunto, será que estamos superando essa dicotomia colocada pelo autor e tantos outros, né? Será que estamos no caminho de superar essa dicotomia em nossos textos, nas nossas falas, nas linhas de pesquisa, nos nossos posicionamentos? Muitas das vezes eu observava, de forma informal, né? Nada concreto, que, infelizmente, na minha própria formação, não querendo colocar a formação de ninguém aqui em jogo, mas na minha própria formação eu observava que muitas das vezes a gente se centrava em certas bolhas, digamos assim, que estuda ali a geografia física, mas que dá uma atenção mínima aos aspectos humanos, ou vice-versa, que trabalha mais de forma bem adensada os aspectos sociais, as relações, e já menciona somente num capítulo à parte o espaço, o relevo, o clima. E eu reconheço que o exercício dessa junção, dessa concatenação das esferas, digamos assim, da geografia, é um exercício que deve ser constante, uma prática constante que a gente deve ter enquanto pesquisador, enquanto professor, enquanto formador de opinião, para que a gente não se prenda nas nossas bolhas, para que a gente não fique preso ao que estuda o nosso núcleo, ao que vê o nosso laboratório, e muitas das vezes, infelizmente, a gente nem mesmo conhece as pesquisas do nosso próprio laboratório, porque a gente está tão separado nas nossas dinâmicas que acaba deixando escapar essa possibilidade de integração, tanto das pesquisas quanto do próprio espaço social com o meio, com o espaço geográfico como um todo, né? Claro que cada laboratório, cada grupo, cada núcleo tem as suas estratégias de articular, né, as suas pesquisas, os seus pesquisadores. No exemplo do LAPU, que é onde eu integro, a gente tem sempre busca essa dinâmica de conhecer a pesquisa do colega, saber em que eu posso contribuir, em que ele pode contribuir na minha pesquisa, né? O colega está pesquisando um trecho do Rio Jaguari, um trecho do Rio Pacoti, então como é que eu posso trabalhar a pesquisa dele, entender através de uma apresentação, através de uma fala, de um colóquio, que é bastante comum no nosso laboratório, né? Então, essas estratégias, elas já conversam com o que o autor coloca, né, no esforço da gente, enquanto pesquisador, enquanto geógrafos e geógrafos em formação, tentar romper com essa dicotomia, né, e entender que pode existir não só uma geografia, mas geografias, né, no plural. Uma geografia que passa a ser somente uma ciência social, ela é limitada. Uma geografia que ela é entendida, conforme o próprio autor coloca, é entendida como uma ciência de síntese, como viam os clássicos, na relação de estudar somente a superfície terrestre, ela também se torna limitada. Então, volta e meia, a gente se encontra com essa dualidade da geografia humana, da geografia natural, e o autor traz isso para a gente na construção do que ele entende enquanto espaço geográfico, enquanto formação socioespacial e o espaço social como um todo, né? O autor coloca, não pretendo resolver esse problema secular da identidade da geografia, tampouco eu farei, mas ele nos presenteia com duas analogias, né? Dentre elas, a de Milton Santos, Milton Santos utilizado aqui como analogia, quando ele estudou aí, né, e conseguiu romper essa dualidade entre os circuitos da economia urbana dos países subdesenvolvidos. A gente conhece o circuito superior, o circuito inferior, que atuam enquanto sistemas de objetos, sistemas de ações num território, num espaço, e estão presentes, estão conflitantes com disputas de poder, mas volta e meia estão também interligados e interdependentes. São elementos que o autor traz, o Marcelo Lopes de Souza, para a gente compreender que é possível ver a geografia de um modo semelhante, é possível a gente fazer essa relação dos dois polos da geografia e vencer essa dualidade sociedade-natureza. E claro que esse exercício a gente vem fazendo, né, nos nossos TCCs, nas nossas dissertações e teses, porque faz parte da nossa formação tentar, da melhor maneira possível, construir esse conhecimento a partir do que foi a virada dos anos 70, da geografia crítica, da geografia que rompe com essa visão dualista, né, dessa visão que separa o que é o geógrafo físico do geógrafo humano. Então, a gente tem essa noção, né? E um dos esforços que o autor traz no capítulo é a geografia social de Elisée Reclus, onde ele já observa
que sociedade e natureza se acham concebidas como dialeticamente interligadas. E antes mesmo de Marx, ele já propõe uma sociedade, uma primeira natureza e uma segunda natureza, lá no seu livro La Terre, de 1868, né? E lendo esse momento, eu me perguntei, lendo essa parte do texto, eu me perguntei em que momentos a gente, na nossa prática, na nossa fala, até mesmo sem perceber, a gente coloca essas caixinhas, né? Tanto na nossa cabeça, quanto no curso, na formação, na escola, por exemplo. A gente vê quando... não sei quantos professores tem aqui, mas geralmente, quando a gente utiliza o livro didático, a gente vai apresentar para os alunos o espaço natural e o espaço social, o espaço geográfico, né? A gente geralmente apresenta, por exemplo, uma floresta como natural e a cidade como sendo o espaço social, digamos assim. E desde já se constrói, infelizmente, essa relação de separação, né? Isso vem de muito antes, eu lembro das minhas aulas do ensino fundamental, onde era realmente muito forte essa divisão, né? E Reclus e Marx vão propor que essa interligação ela pode existir. Como que a gente vai trabalhar isso na sala de aula, por exemplo, para vir essa desconstrução desde muito cedo, né? Dessa separação entre primeira e segunda natureza? Porque a gente entende que, entre as duas analogias que o autor coloca, uma delas é que a geografia seria uma confederação, seria irremediável e estonteantemente plural. E é o que eu falo para os alunos quando eu estou em sala, né, trazendo aqui um pouco da questão da sala de aula, é exatamente isso. Quando eu adentro a um capítulo específico do livro de geografia, por exemplo, onde fala dos planetas, do planeta Terra e do sistema solar, o aluno levanta o braço e fala, professor, isso aí não é geografia, isso aí é ciência que a gente vê. Aí eu falo, não, a geografia, ela permite que a gente consiga interpretar as diversas realidades a partir das observações e também das constatações que a gente faz enquanto ser social que vive, né? O planeta não é nosso, a gente não constrói, a gente não está aqui, a gente faz parte da natureza, a gente não está separado dela. Ou quando eu vou falar, sei lá, das revoluções industriais, de momentos específicos, de eventos históricos, e o aluno também levanta a mão e fala, tio, isso aí é história. Isso aí não é geografia. Aí a gente tem que fazer esse exercício constante, não só nas nossas práticas enquanto acadêmicos, mas também no nosso cotidiano como um todo, né? E enxergar que essa natureza, como o autor coloca, é uma natureza para a sociedade, onde nela o espaço geográfico é um espaço verdadeiramente e densamente social, e as dinâmicas a serem ressaltadas são as dinâmicas das relações sociais, certo? Mas que, em momento algum, devem ser perdidas de vista as dinâmicas naturais e seus condicionantes relativos, porque a gente entende como um todo, né? Daí surge o conceito e a relação mais intrínseca entre pesquisa socioespacial, onde essas duas camadas elas vão aparecer de forma mais evidente, né? Onde é possível valorizar o conceito, de espaço social, sem, por outro lado, abrir mão do espaço geográfico e dos seus rebatimentos, né? Tanto em uma esfera quanto na outra. O autor apresenta esses dois níveis de conceitos primordiais, onde o espaço geográfico, segundo ele, é um espaço mais amplo, e o espaço social seria aquele que qualifica, né, o espaço geográfico, sendo mais específico e mais central. E dessa dinâmica social derivam-se outros conceitos, como de território, de lugar, da organização espacial e da produção do espaço, entre outros. Alguns desses serão abordados durante o livro e durante o nosso grupo de estudo, em outros encontros, né? Novamente, faço uma ressalva a partir do que o autor coloca, que lá, como eu mencionei no começo, identificar a superfície terrestre como sendo somente como espaço social constitui uma primeira e insuficiente aproximação conceitual. Assim como entender o espaço geográfico como sendo o espaço geográfico como sendo somente o lugar das intempéries, dos biomas, das matas, o lugar da natureza pura e simplesmente. Ambas são interpretações muito superficiais e muito insuficientes, conforme o autor coloca. E ele nos brindará nos próximos encontros, né? Com esses conceitos que vão se destrinchar a partir da leitura e também da fala dos apresentadores. Porque o que o autor coloca é que o espaço social é, a princípio, algo também material, algo também ligado ao tangível e palpável. Existe essa vertente.
e repleto de objetos geográficos associados exclusivamente à materialidade, mas o autor exorta que essa materialidade ela é capaz de esgotar a ideia de espaço social. E para entender essa vertente do espaço social enquanto restrito somente aquilo que é material, ele traz para a gente o exemplo da carteira, né? Mais uma analogia que ele traz para a gente. Que, para quem leu o capítulo, né, lembra que ele vai mencionar que existem 2 alunos que dividem uma mesma carteira num determinado colégio, e a partir do momento, um delimita o espaço da mesa, dividindo-a com a caneta, e colocando ali a relação social no território, digamos, da carteira, marcado por uma divisão que permite que, mesmo sem barreiras, sem alterar a estrutura, né, da cadeira, eles consigam mostrar uma relação social, uma relação de poder, uma relação de dominância dentro desse território, sem necessariamente território, esse espaço, no caso ali da carteira, há uma materialidade somente. Observando isso, né, e lembrando do que foi feito por mim em alguns trabalhos, eu imaginei essa relação também a partir do crime organizado, por exemplo. Que assim como a carteira, a gente consegue fazer essa analogia, onde as facções, por exemplo, né, que assolam aí, o Brasil como um todo, elas impõem a sua dominância no território, convivem com outros sistemas sociais, né, conflitam com alguns deles, né, tem conflito entre eles e tem os seus espaços muito bem delimitados, seus territórios colocados, né, e aparecem, né, através do simbólico, através das mensagens, através dos espaços em que eles dominam, representados nesse espaço social dividido, nesse espaço social que vai além do físico, além do material, além dos limites em que você se encontra dentro da cidade. Você acaba que vivendo dentro de outros limites. Não pode usar capacete numa determinada área. Se fizer isso na determinada área, você acaba sofrendo alguma punição. Então, esses espaços, essas relações, elas vão muito além do que é somente material, do que é somente relacionado ao físico, ao tangível, ao que é palpável. Através do exemplo do território, o autor fala que o território não se separa completamente da materialidade, mas em si é uma relação social. Ele já adianta aqui um pouco para a gente o conceito de território, né? A questão do poder, da dominação, dos limites, mas também estabelece que um limite determinado, um limite físico, por exemplo, ele pode ser sobreposto com um limite social, seja do Estado, seja do crime organizado, dentre outros exemplos que o autor traz, né? Ele nos dá também o exemplo da cidade maia, no caso que eu coloquei uma cidade, a cidade Inca, né, para a foto que eu coloquei. Essa materialidade, ela não se esgota no espaço social como um todo. O espaço seria, para esse autor, facilmente distinguível das relações sociais, se esse fosse redutível à materialidade. Outro exemplo seria o conceito de lugar, que ele vai trazer para a gente. Mais na frente será debatido, ainda aqui nesse grupo de estudos, mas que ele já adianta também, assim como fez com o conceito de território, que o conceito de lugar ele é o espaço do simbólico, do vivido, do percebido, daquilo que é imaginado. Não se circunscreve somente e exclusivamente a um lugar físico, a um espaço em que só existem objetos tangíveis e palpáveis, né? Então, através desses 2 exemplos, ele traz para a gente essa noção de que o espaço social não é somente das relações sociais e tampouco somente das relações entre os objetos tangíveis. E a partir desse entendimento, o autor já nos coloca no conceito de organização espacial, que seria, conforme ele traz em Corrêa, o conjunto de objetos criados pelo homem e dispostos sobre a superfície da Terra. De novo, a gente entrando, o autor trazendo esse exemplo para a gente de objetos físicos, tangíveis, criados, né, constituído pelo conjunto também das inúmeras cristalizações criadas pelo trabalho social. Ou seja, a organização espacial, ela, conforme Corrêa e o autor, né, do livro, seria uma relação também de divisão espacial do trabalho, de infraestrutura técnica e social, que rompe também com a ideia de ser algo somente físico. Também tem muito a ver essa organização espacial com as centralidades urbanas, por exemplo, os espaços do comércio, os espaços de lazer, que mostram essa organização espacial de diversas maneiras. Porém, o autor exorta novamente que é restritivo demais, né? Limitar apenas aos objetos criados pelo homem essa organização espacial.
e traz para a gente a noção de ordem e desordem. O que seria a ordem colocada na cidade? Como que se funciona esse planejamento urbano? A ideia de ordenamento e gerenciamento se dá somente no que é físico, no que é tangível? Ou ela perpassa a esfera do que é palpável e passa a adentrar nas relações, nas formas de produzir e reproduzir esse espaço? E essa ordem, essa desordem, essa organização espacial vai, querendo ou não, tratar e cair na questão da produção espacial, que é o próximo termo, o próximo conceito que o autor traz para a gente, né? E ele diz que, assim como no conceito passado, a produção espacial ela é mais do que uma produção de bens materiais, sejam eles móveis ou imóveis. É uma produção simbólica também de relações de poder, de relações que se dão além do que a gente consegue tocar, digamos assim. E o termo produção, ele possui essas características que o autor coloca, de ser amplo, plástico, né, por ser versátil, digamos assim, mas também trazer consigo a questão da repetição e da reprodução desse espaço. Então a gente já perpassa aí por quase todos, né, os conceitos que o autor traz nesse primeiro capítulo. E ele diz que no presente livro, essa produção do espaço, ela pode se referir tanto à sua reprodução nos marcos do modelo social hegemônico, com as atuais noções capitalistas e heteronômicas, quanto também na emergência de novas significações, novas formas e novas práticas. Essa produção e reprodução do espaço se dá de diferentes maneiras, né? E para entender essas relações, ele traz muito do que a gente já conseguiu compreender dos outros conceitos, principalmente de lugar e território, e exemplifica muito bem, através das analogias, trazendo essa relação para a gente. E, de novo, ratifica o título do livro, os conceitos fundamentais da pesquisa socioespacial. E ele traz para a gente lá na introdução, na apresentação, que eu acabei deixando para o final justamente para isso. Qual é o interesse de entender esses conceitos? Para que eles servem? E o autor fala, o que são os conceitos e para que eles servem? Tentarei responder a essa pergunta com a ajuda de metáforas, que ele gosta muito das metáforas da analogia, né? Se pensarmos que para elucidar a realidade precisamos erguer edifícios que nos permitam enxergar mais e melhor, podemos entender os conceitos como tijolos. Esses conceitos que a gente vai tentar destrinchar durante esse grupo de estudos. A teoria como sendo esses tijolos com argamassa, onde já assentados formam um todo coerente. E o método como a maneira de assentar esses tijolos, levantar as paredes. Então, ele faz essa analogia aqui com a importância dos conceitos, né? E esses conceitos não necessariamente precisam agredir a realidade ou ignorar a topografia, ignorar o relevo, o clima, sem afetar, sem enfeiar a paisagem, sem deixar de aproveitar os materiais disponíveis mais apropriados. Então, nessa apresentação, o autor já coloca o interesse dele, né, que é compreender, esmiuçar esses conceitos como um todo, e não de forma limitada. E ele coloca também, numa segunda analogia, os conceitos como ferramentas. Se os conceitos são as nossas ferramentas, precisamos, para o complexo trabalho da pesquisa socioespacial, nos valer de toda a nossa caixa de ferramentas. E não raro criar ferramentas novas de tempos em tempos, mas com sobriedade e de acordo com as necessidades reais, né? Não faz sentido se fixar em uma única. Muitas das vezes a gente fala que o conceito tal, muitas das vezes a gente escuta por aí, o conceito tal é mais importante que o conceito X, o conceito Y é mais importante que o conceito tal. Então, o autor já nos exorta quanto a essa observação. Privilegiar um conceito específico, dizer que ele é fundamental e o outro não, seria limitar, né, a capacidade que o pesquisador tem de articular todas essas ferramentas para se obter uma compreensão mais abrangente do objeto que ele pretende estudar, né? Da mesma forma, exagerar o papel de uma ferramenta conceitual seria como ignorar o martelo e o serrote e achar que com a chave inglesa posso martelar pregos. Então, ela faz essas analogias que eu acho muito interessante para a gente compreender, né, a importância de se utilizar, de saber manusear esses conceitos. E o que ele coloca em seguida? Além de não esquecer um conceito ou outro, ou privilegiar um ou outro, é você saber utilizar aquele conceito, saber dialogar com todos eles, né, os conceitos,
e trazer da melhor maneira possível a sua ideia, a sua tese, a sua dissertação. Só um pouquinho d'água. E eu acho muito interessante as analogias, acredito que ele trabalha outras analogias no decorrer do livro, porque ele propicia essas interpretações, né? Além de entender os conceitos como sendo fundamentais, a argamassa e os tijolos que vão servir para que a gente construa aquilo que a gente pretende para interpretar, para debater, para criticar um determinado assunto, um determinado tema, e as ferramentas que esses conceitos são para que a gente, enquanto pesquisador, enquanto professor, enquanto formador, a gente consiga se utilizar para os nossos trabalhos, com as nossas práticas, né? Acredito que a gente já conseguiu passar por todos os conceitos desse capítulo. Já agradeço aqui pela atenção. Peço perdão pela minha voz, está um pouco ruim, não vou me alongar justamente por conta desse motivo. E espero ter sido, assim como o autor coloca no seu livro, uma leitura fácil, uma interpretação que a gente tem dos conceitos, como o próprio título diz, fundamentais. É uma leitura indispensável para que a gente consiga sempre estar atualizando, melhorando e aprimorando as nossas práticas, a nossa escrita, né? E que é essencial. Ele direciona o livro a graduandos, né, a formação, a primeira graduação, mas que ela perpassa esses conceitos e a importância deles, né, não se esgotam ali por si só. Estão sempre presentes, desde o chão da escola até a nossa formação enquanto geógrafas e outras ciências que ele também diz que os conceitos conseguem corroborar para a sua formação, para a sua construção. É isso, Juan. Obrigado, Átila, pela contribuição. Agora, nesse segundo momento, a gente vai abrir, né, a debate, aqueles que tenham dúvidas, elogios, críticas, sugestões. Então, fiquem à vontade, né? Levante a mão que a gente vai seguindo uma ordem. E também não fique tão bagunçado. Alguém tem alguma dúvida? Pode falar. Arnóbio levantou a mão, fique à vontade. Olá, bom dia, tudo bem? Vocês conseguem me ouvir direitinho? Sim. Bom, em razão do cenário que eu estou aqui, no momento, eu vou pedir permissão para manter minha câmera desligada, por enquanto, tá certo? Eu queria inicialmente parabenizá-los pela excelente apresentação, dizer como é gratificante, né, a gente estar podendo nos reunir no sábado pela manhã. Isso demonstra o quanto a Universidade Federal do Ceará e o programa de pós-graduação em Geografia vem contribuindo de forma muito positiva para a formação de nós enquanto professores, pesquisadores, enfim, geógrafas, professores de educação básica e para além da educação básica, professores que estão engajados na dimensão da universidade. Então, fico muito feliz em poder estar participando deste encontro. Para mim, assim, é de grande importância, de grande contribuição para a minha formação acadêmica. Eu concluí minha licenciatura em 2021, fiz de 2018 a 2021 no IFCE e tive contato com esta obra no meu 7º semestre, li esta obra no 7º semestre, ainda com pouca maturidade intelectual, digamos assim, mas agora, estando no mestrado, eu pude retornar a esta obra recentemente, e aí tive a oportunidade de poder estar aqui aprendendo um pouco mais com vocês a respeito desses conceitos que são fundamentais para as nossas pesquisas. E eu acho que o autor ele traz uma contribuição gigantesca do ponto de vista desse rigor conceitual e, ao mesmo tempo, procurando ter essa clareza epistemológica do quanto os conceitos, né, são fundamentais para nós enquanto profissionais, para nós enquanto geógrafos. Eu percebo uma grande preocupação metodológica realmente do autor, tanto que ele se direciona para, né, dar uma grande contribuição para a graduação em geografia. Então, eu vejo que o autor ele traz pontos muito positivos nesse sentido, porque vai esclarecendo os meandros desses conceitos que
embora sejam conceitos que já vêm sendo discutidos há muito tempo, mas não significa dizer que eles já foram todas as discussões cessadas. Pelo contrário, né, a partir dessas novas complexidades do mundo contemporâneo, dessas novas dinâmicas que vão se atualizando na sociedade, principalmente atualmente na sociedade neoliberal, esses conceitos vão ganhando novos significados. E eu acho muito interessante a forma como o autor ele trabalha os conceitos, principalmente do território, a partir das experiências sociais. Me chamou muita atenção como o autor articulou, por exemplo, nesse primeiro capítulo, o conceito de território a partir das vivências das territorialidades travestis e transexuais. Eu acho isso dinâmico porque esse grupo é um grupo historicamente invisibilizado, mas que demarca um território, quanto as experiências desses grupos são fundamentais para a gente compreender o que seja o território a partir de suas próprias histórias de vidas, a partir dos seus caminhos pela cidade e na cidade, né? Mas, a grosso modo, eu entendo que o autor ele realmente traz o espaço como um produto das relações sociais, de certa forma, apontando uma crítica a essa ideia de positivismo que está, né, emaranhada, digamos assim, na tradição geográfica, né? Ou seja, a gente não entender apenas o espaço como aquilo que é constituído de forma natural na sociedade, mas que é produzido, digamos que ele é constituído nas relações de vida das pessoas, portanto, não é um espaço neutro, é um espaço realmente onde está embutido relações de poder. Então, é visível essa insaciabilidade entre espaço e sociedade. E aí, caminhando para a minha pergunta, eu observei que o autor faz uma pergunta muito importante, e muito importante, assim, também para os tempos atuais, para o agora, que é a geografia, uma ciência da sociedade, porque eu vejo que aparentemente está em disputa, esteve em disputa e ainda permanece em disputa, essa ideia se a geografia seria uma ciência humana ou uma ciência social, né? Eu acredito que conforme as colocações do autor, a geografia é sim uma ciência social, mas não unicamente. Eu acho também uma ciência humana, né? E uma ciência social porque a gente percebe uma espacialização das relações sociais, né? Então, as experiências sociais estão embutidas na produção do espaço. Então, eu queria ouvir de vocês qual a compreensão de vocês a respeito desse caráter epistemológico da geografia. Uma ciência humana, uma ciência social, ou uma ciência dialeticamente humana e social. Muitíssimo obrigado, pois um forte abraço. Obrigado pela contribuição. Então, a gente vai, já que está seguindo essa ordem, né? A próxima vai ser a Eduarda. Eduarda que levantou a mão. Eduarda Vieira, pode ficar à vontade. Oi, bom dia, gente. Eu sou Eduarda, eu sou de Minas, estou fazendo parte aí do grupo, eu vi no Instagram. Eu sou da parte, meu mestrado foi na área de pesquisa de dinâmicas socioespaciais. E eu gostaria de continuar a minha pesquisa, né, na tese de doutorado, dentro dessa linha. E, na verdade, eu não tenho bem uma pergunta, né, mas eu queria puxar mais um pouco sobre essa discussão, quando o autor traz sobre essas duas áreas da geografia estarem dialeticamente interligadas, né. Eu achei muito elucidativo usar esse termo, assim, que realmente dá uma clareza sobre o que está sendo trabalhado aqui, e junto com o que ele traz como ciência de síntese, né? Eu acho que vai ficar um pouco dentro do que o colega anterior ele falou sobre a questão dele. Queria trazer um pouco mais sobre essa discussão aqui entre nós, para eu ter mais arcabouço sobre essa ideia de ser uma ciência que tem esses dois campos, né, esses dois campos de discussão, mas que estão, de fato, quanto mais você olha para os objetos, para aquilo ali, mais dialeticamente você vê esse movimento ali de interligação entre esses elementos. Então, eu queria mais fazer uma provocação para a gente continuar um pouco nessa discussão, mas eu acho que dentro da pergunta anterior também a gente conseguiria. Obrigada. Bom, obrigado, Eduardo. Seguindo nessa ordem, o próximo é o Rafael Marceno. Olá, bom dia, pessoal. Vocês me ouvem bem? Sim. Perfeito. Bom dia a todos. Primeiro, parabenizar pela iniciativa e parabenizar a todos por dedicar um sábado pela manhã para aprofundar nossa formação e trazer
algumas discussões. Eu sou daqui do Rio de Janeiro, capital, sou professor da educação básica de geografia, e a questão que eu queria trazer, na verdade, é um pedido de comentário, é o seguinte: a ideia de geografias, ela se insere, pelo que eu entendi, o autor coloca numa dicotomia entre geografia física e geografia humana/social. Eu queria que vocês comentassem, quem puder, sobre as possibilidades de analisar geografias a partir de outras estratégias de organização espacial e as suas relações, na ideia de que a presença da sociedade do humano, ela altera a forma pela qual esses humanos se apropriam do que se considera a primeira natureza. E a forma de transformação dessa primeira natureza, eu considero, e o autor eu acho que concorda com isso, é principalmente cultural e por isso econômico, por isso político e, ao final, por isso social. Então, o pedido de comentário é como é que a organização espacial responde às formas hegemônicas e contra-hegemônicas de apropriação do espaço. Não sei se deu para me entender, mas se porventura ficar alguma dúvida, eu posso tirar também. Obrigado. Obrigado, Rafael. A Atila vai anotando aí. A próxima é a Débora da Costa. Pode ficar à vontade. Bom dia, pessoal. Inicialmente, eu queria... Todos me ouvem? Sim. Obrigada. Inicialmente, eu queria parabenizar a iniciativa, porque entendo que é uma democratização dos laboratórios de pesquisa, né, que infelizmente ainda ficam muito encastelados entre si, né, sem trazer a discussão científica, né, sem fazer processos de troca, né, então muitas vezes às vezes é até difícil entrar num laboratório, né, você fica tentando, manda e-mail, pede para entrar, participar, e às vezes nem consegue, e essa iniciativa de vocês demonstra, né, a preocupação do laboratório em democratizar. Bom, sobre o debate, eu queria também agradecer, porque eu de formação sou arquiteta, e embora desde a graduação eu tenha lidado com conceitos que são caros da geografia, mas eu nunca tinha passado por um mergulho nesses conceitos. Então, eu acabava manejando esses conceitos, mas muitas vezes sem entender de onde que eles surgem, quem cunha, qual é o debate que gerou esses conceitos. Então, para mim, foi maravilhoso. O próprio Marcelo Lopes de Souza, eu já utilizei em vários textos meus. Meu orientador de mestrado é um geógrafo, né, professor da UNB, agora estou na USP fazendo doutorado na arquitetura, mas a minha co-orientadora é geógrafa, e eu me sinto como se eu estivesse sempre atrás por não ter esse arcabouço, pelo menos esse arcabouço inicial. Então, é mais, assim, esse elogio, e eu queria aproveitar e fazer uma pergunta que não é o conteúdo do livro, mas eu queria entender um pouco mais sobre como é que se constroem essas correntes, né, da geografia. Eu sei que isso não é o conteúdo do debate, mas se alguém puder me auxiliar, indicando alguma bibliografia auxiliar, né, para que eu pudesse entender um pouco, né, como é que se constitui a geografia crítica, enfim, é mais esse sentido. Muito obrigada. Obrigado, Débora, pela contribuição. Já que já foram 4 pessoas que, né, deram suas contribuições, e que legal, né, a gente ter essas diferentes perspectivas, justamente também por ser de diferentes lugares, né, dos estados do Brasil. Então, agrega muito o nosso grupo de estudos, né? Então, eu vou passar a palavra para o Átila, e assim, no momento em que ele vai discutindo o que foi proposto, né, eu encaminho também a relação das outras pessoas que levantaram a mão. Tá? Átila, pode ficar à vontade. Pronto, voltando. Só agradecer novamente, né, as contribuições e as perguntas. Dentro do que a gente veio debatendo até aqui, com esse capítulo introdutório, como o próprio autor coloca, que já é um convite aos próximos encontros, para que a gente consiga cada vez mais aprofundar
a partir da perspectiva do autor, os conceitos fundamentais da pesquisa socioespacial, né? Tentando responder aqui ao que o Arnob coloca, né, sobre a ciência, a geografia enquanto ciência social ou uma ciência da sociedade, né, como ele faz a pergunta, eu trago um pouco do que o autor coloca, né? Ele sempre faz a introdução do que é o conceito, ele discorre um pouco sobre a conceituação básica do que é aquelas palavras, mas ele sempre diz em seguida que não se limita a isso, não se restringe àquilo. Seria muito limitante relacionar a compreensão do espaço terrestre somente aos aspectos naturais. Seria igualmente limitante colocar o espaço geográfico como somente palco das relações sociais. Então, eu acredito que a geografia ela tem essa capacidade de não se limitar, através do uso correto, adequado e com responsabilidade, né, dos conceitos, dos termos, dos autores, ter essa possibilidade de não se limitar a sempre ter a possibilidade de analisar diferentes vertentes de forma concisa, né, essas relações que se dão no território, nos lugares, nas paisagens, nas sociedades como um todo, né? A Eduarda, ela traz para a gente a questão da dialética, né? Sempre que, querendo ou não, volta e meia, está presente. A geografia é a ciência natural, a ciência social, ela tem essa capacidade de agregar a geografia física, a geografia humana, e essa relação ela se dá desde muito antes, desde muito antigamente, digamos assim, né? Que a geografia ela tende a ter sempre essa dualidade. Muitos autores vão discorrer a respeito disso. O Marcelo ele traz essa relação já nos capítulos introdutórios, na apresentação, e alerta, né, para que a gente sempre esteja atento para não cair nessa dicotomia e não reverberar, digamos assim, essa divisão tão fortemente, né? Vou achar que é outra pergunta, né? Em termos da organização espacial, o autor ele traz para a gente, até mesmo do exemplo que o Arnob traz, dos espaços mencionados pelo Marcelo Lopes de Souza, né, que essa organização espacial ela perpassa, né, os conceitos de ordem e desordem. Tanto a questão hegemônica, que é colocada a partir da organização e do ordenamento, seja urbano, seja territorial, né, a organização espacial ela tende a fazer esse movimento de buscar compreender não somente aquilo que como é que eu posso dizer, organizado e colocado de forma entre aspas, ordeira, mas também compreender os movimentos, as relações que vêm ao encontro dessas organizações, dessas formas hegemônicas, né, e contra-hegemônicas que se dão no espaço. E buscar compreender como que elas se reverberam, como elas atuam e produzem, né, e reproduzem esse espaço que a gente vive. Acredito que se eu não tiver conseguido compreender bem a pergunta, o professor poderia comentar mais a respeito. Por gentileza. O professor Rafael vai querer complementar a pergunta do que foi debatido agora? Perdão, posso só comentar? Pode. É rápido. Não, o professor Átila, ele dirimiu a minha dúvida, sim. Talvez a questão que eu não tenha deixado muito claro é que talvez a minha compreensão do texto não tenha ficado tão evidente, que é o professor, quando estabelece lá na leitura essa questão de falar em geografia ou geografias, se ele estava se atendo a essa dicotomia físico-social, ou se ao que ele se referia era a possibilidade de diferentes formas de organização do espaço, e estas sim seriam a base para poder se falar em geografias. Ou seja, geografias geografia física e geografia humana, ou geografia significa diferentes formas de organizar o espaço. Minha dúvida era um pouco mais essa. Perfeito, professor. Obrigado pela elucidação. No contexto do capítulo que o autor traz para a gente, e também tendo como base as duas analogias que ele traz, né? Somente a que se refere ao professor Milton Santos, onde ele traz o circuito superior, o circuito inferior, e entendendo que esse primeiro capítulo ele
ele é muito introdutório, ele traz justamente essa discussão a respeito dessa dicotomia entre geografia física e geografia humana. Eu entendo que, nesse contexto, nesse recorte do capítulo, o Marcelo Lopes de Souza ele traz, sim, essa relação de geografias, no plural, relacionada justamente a essa primeira dimensão, do que é físico e do que é humano. Mas que a compreensão que o senhor traz a respeito das geografias terem essa possibilidade de outras compreensões da organização espacial é perfeitamente possível, né? E como é que eu posso dizer, ela já extrapola essa questão introdutória que o autor, volta e meia, ele pontua, ele faz essa ressalva, né? Mas nesse momento do capítulo, eu acredito que ele trata geografias no plural relacionadas às duas vertentes que a gente mencionou. Com certeza, nos próximos encontros, a partir da leitura e dos debates, né, a gente vai enxergar essas outras, digamos que, possibilidades, né? Vai ser bastante profícuo as discussões a respeito das demais possibilidades de interpretação do que seriam essas geografias, né? Inclusive, para exemplo prático, já trabalhei no sentido de no sentido de tentar ali um início, né, de alguma coisa relacionada às geografias no plural, seria trabalhar as diferentes compreensões, como o senhor coloca muito bem, do que é geografia no contexto de sala de aula, a partir da geografia que a gente trabalha com música, da geografia que a gente trabalha com a dança, da geografia que a gente trabalha no entendimento da natureza, no entendimento das relações sociais. Então, essa possibilidade ela é linda e ela existe. Mas, nesse contexto do capítulo, realmente, ele coloca geografias, no plural, a respeito das duas mesmo, no meu entendimento. Pronto, então, meio que o Asta conseguiu, né, passar, né, destrinchar um pouco do que foi proposto aqui. Então, a gente vai seguir meio que o segundo bloco, na qual o Matheus... Faltou Átila falar do que a Débora levantou. Estou procurando aqui a Débora. Ah, meu Deus, perdi a anotação agora. A Débora? Foi a Eduarda, não, professora? Foi o Arnóbio, o Eduardo e o professor Rafael. Foram 3. Não? Foram 4. O Arnóbio, o primeiro, a Eduardo, o Rafael, o professor, e a Débora, a última, né? Que ela mais deu um elogio, perguntou também como você construiu essa relação, né? Desses conceitos, como passou essa história do pensamento geográfico, então... Ah, pronto. Perfeito. Desculpa, Débora. Na verdade, é porque ela colocou como não sendo uma pergunta direcionada, eu fui realmente pontuando aqui as perguntas que foram direcionadas. Então, essa questão, Débora, de entender o surgimento desses conceitos, ela é fundamental, tanto é que a gente está analisando essa obra do Marcelo Lopes de Souza, que já é um pontapé inicial, né, professora Clélia, para compreender justamente como que se deu esses conceitos, né? Então, as disciplinas, os autores que se relacionam à história do pensamento geográfico são essenciais para entender como que surgiram esses conceitos, como eles foram se formando, principalmente as correntes do pensamento geográfico, a corrente tradicional, a teorético-quantitativa, a crítica, né, a humanística, enfim. Então, todos elementos fundamentais para compreender essas dinâmicas, né? Claro que, como você mesmo mencionou, foge um pouco aqui da questão do debate, mas que é essencial. E ler os conceitos fundamentais, eu acredito que seja, né, uma porta, um início muito bom para entender e aprofundar, como o próprio autor Marcelo fala sempre, né? É uma introdução. Daqui você despertar o interesse, geógrafo ou não geógrafo, a pesquisa mais aprofundada, ela é um convite. Só, Átila, lembrando assim, o livro do Paulo César da Costa Gomes, né, que ele trata de Geografia e Modernidade, que ele tenta ver um pouco essa evolução do pensamento geográfico, né? Como outro também. É interessante ter um livro do Roberto Lobato, Região e Organização do Espaço, que ele cita muito aí no texto, né? O que é o conceito de organização do Roberto Lobato, onde eu acho interessante, é um livro muito sintético, até sempre uso geografia regional, mas ele fala das correntes do pensamento geográfico, depois vai mostrando como cada conceito foi elaborado em cada uma da corrente,
no determinismo, no possibilismo, Sim. na nova geografia, na geografia. É um texto bem sintético. Quem sabe, você fala, quem tem conhecimento, tem em cada parágrafo muitas ideias, muitas teorias. Quem não sabe de nada vai ver só uma descrição, né? Então, é muito interessante, porque ele faz um pouco, né? Se a gente vê o próprio texto do Marcelo, ele vai apresentando esse conceito e vai já tratando, apresentando o diálogo entre os autores, Martoni, Recli, né? Vai mostrando como é que essas ideias foram evoluindo da geografia. Quando ele faz esse debate entre as geografias, né? A geografia física e a geografia humana, como uma vai se aproximando, como o Recli vai tentando já trabalhar nessa perspectiva que ele já tenta encontrar no Recli, nem sei se já estava lá, né? Mas quando você vai lendo o texto, você vai reescrevendo o texto, né? Esse espaço social, né? Já essa preocupação de articular, como ele diz assim, é uma dicotomia ou uma dialética, né? Como esses conceitos, como a natureza e a sociedade estão imbricadas, né? Como diz assim, no positivismo foi necessária a fragmentação do conhecimento para as especializações. Cada vez mais a gente tenta, a geografia regional tentou articular natureza e sociedade, e hoje a questão ambiental, que mais o Marcelo está passando, a gente sempre tem debates com a professora de geografia física, com a professora Wanda, né, no debate, onde ele vai, acho que o Átila está com o microfone aberto, está fazendo uma ressonância, onde ele vai mostrar cada vez mais a necessidade de ver o mundo com o problema ambiental, com as mudanças climáticas. Dá para entender a sociedade separada da natureza, ou dá para entender como a natureza, né, vai se transformando com as intervenções do homem, os grandes impactos, as mudanças. Então, são questões que, em primeiro momento, o próprio positivismo foi necessário fragmentar o saber para gerar as especializações. A gente é a favor das especializações na medicina, né? O médico do coração, o médico do fígado, tem cada órgão, mas sempre é importante, quando você está numa UTI, chamar um clínico geral, um infectologista, para que o tratamento de uma doença não gere impacto na outra. Eu acho que, para entender a sociedade, as mudanças no planeta Terra, todos os profissionais contribuem. E com todas as perspectivas da geografia, contribui. Não dá, sempre que eu dou geografia regional, eu não fico brincando com os alunos da geografia física ou com os alunos da geografia cultural. E aí, será que vocês não estão radicalizando, reduzindo a geografia só, geografia cultural, só a geografia física, com as dificuldades que a gente tem fazer essa imbricação, porque o mundo, a sociedade, ela não é fragmentada, né? O globo, a gente está vendo os problemas, as mudanças climáticas, as enchentes, mudanças de temperatura, eles, não, isso é o quê? Alguns não acreditam em mudança climática, né? Então, há essas dificuldades que eu acho que é importante. Então, eu acho essa, como a Débora chama a atenção, como Foucault sempre trabalhou com a arqueologia do saber, qual a origem das ideias, qual a origem das palavras e das coisas, do nascimento da clínica, do vigiar e punir, das prisões, como é que foi se modificando as ideias sobre o poder, né? Sobre o espaço. Então, a gente vê que, eu sempre brinco com os alunos, quando assim, o Parque do Cocó, aquele parque, os mangues do Cocó, nojentos, federentos, eu me lembro que eu fiz um trabalho de campo com as pernas, aquela lama, né? E hoje é uma das áreas mais valorizadas de Fortaleza. Então, há uma mudança de mentalidade em relação até à natureza, à praia, como o professor Eustógio, o Alexandre sempre trabalha, essa visão do mar, o mar como negativo, da prostituição, onde chegava a violência, onde chegavam as doenças, e hoje o mar, o litoral, como uma das áreas mais valorizadas. Então, isso, a geografia cultural ajudou muito a entender. O professor Claval, quando começou, eu fui aluna dele lá em Paris, ele começou a falar dos jardins europeus, eu vinha da USP, né? Só queria saber de lutas de classes, pode ficar perdendo tempo falando de jardins. E aí ele foi mostrando como a importância dos jardineiros, dos condes, nobres, eles foram importantes no avanço da agricultura, os enxertos, o cruzamento de plantas, entendeu? Então, cada coisa que ele levantava, que é cultura, né? A entrada dos alimentos
a batata inglesa, que não é inglesa, né? A batata, o milho, as mudanças que houve, né, que ocorreram na alimentação europeia, que levou a uma revolução na alimentação, que permitiu a liberação do trabalhador do campo para a cidade. Então, são questões que a gente acaba vendo uma coisa fragmentada. Então, muito importante qualquer estudo da gente ver esse contexto. As ideias, elas surgem em qualquer contexto. Quando vê Malthus, será que o Malthus estava errado quando ele chamou a atenção do crescimento geométrico da população? Ou ele vivia um momento em que a população na Inglaterra, na Europa, estava migrando para a cidade, estava um caos. Fome, violência, né, miséria, né, e que ele dizia que tem que controlar essa população pela morte ou pelas epidemias. Deixa esse povo morrer, senão o caos vai ser pior. Então, não é que eu estou defendendo as ideias, eu estou tentando entender o contexto em que ele vivia. Então, todos esses conceitos que eles vão se alterando, a gente tem que sempre situar os contextos social, político, econômico, as ideologias, os interesses políticos na guerra, o determinismo e o possibilismo, os franceses querendo questionar o determinismo, né? Porque a natureza determina, ele vai dizer, não, o homem transforma, adapta essa natureza às suas necessidades. Né? Na nova geografia, quando surge o planejamento, quando surge a organização do espaço. Então, cada um momento desse, ele tem por detrás um contexto econômico, político, né? Pós-Segunda Guerra Mundial, as teorias de desenvolvimento, os grandes conflitos, né? A Guerra Fria. Então, tudo isso vai gerar uma nova ordem mundial, uma nova organização e teoria de desenvolvimento econômico dos anos 60, 70, 80, desenvolvimento sustentável, né, que já vem em outro contexto, movimento hippie, questionando tudo, e depois, nos anos 90, o desenvolvimento humano, que vai dar articulação entre o humano e o ambiental. O que é o ODS? É só ambiental? É só humano? Né? O objetivo do desenvolvimento sustentável é só sustentável naquela perspectiva do natural? Então, são questões muito importantes que a Débora levanta, que a todo dia a gente está aprendendo, né? Cada vez que a gente assiste um debate desse, né? Eu sempre estou aprendendo, apesar de já estar 40 anos na geografia, mas eu adoro participar do grupo, adoro das questões que os alunos pontuam, levantam no texto, alguns textos eu nem tinha lido, eu tinha lido por cima, e quando a gente vai ler para um capítulo assim, detalhado, como o Átila faz, a gente aprende muito mais, né? Então, eu acho muito importante, estou muito feliz com essa participação. A Débora, lá de Brasília, né, que você fez mestrado, depois na USP, Rafael do Rio. Então, isso é muito legal para a gente, porque a gente vai aprendendo com vocês e com as questões que vocês levantam. Muito obrigada por participarem. Desculpe, a professora fala demais, né? Mas você sabe, a gente vai ficando velha e vai falando muito. Um dia você vai... E é muito gratificante, né, perceber esse interesse que a Débora tem pela leitura, né, de entender realmente as bases conceituais, como que se deram esses processos que a professora faz essa síntese maravilhosa para a gente, né? Enquanto a professora falava, eu já estava preparando aqui, Débora, para encaminhar em outro momento, porque o nosso tempo aqui é um pouco limitado, em outro momento algumas leituras, alguns autores, como o próprio texto do Marcelo Lopes já traz, né? Como o próprio Harvey, traz também Lefebvre, e trará tantos outros nos próximos capítulos, né? Do próprio Corrêa, que são autores fundamentais, que trazem contribuições importantíssimas para que a gente consiga compreender desde a formação do conceito, a partir do que a professora também traz para a gente, entendendo as relações do momento, daquela temporalidade específica, né? E entender como que esses conceitos se desenvolvem até hoje e como eles vão se reverberar na produção de outros conceitos, a partir dos conceitos, por exemplo, do território, surge a multiterritorialidade, transterritorialidade e as transformações, como o professor Rafael colocou, né? Do mundo contemporâneo, o professor Arnoldo colocou também, do mundo contemporâneo, que condicionam as alterações, as modificações e os novos entendimentos desses conceitos na atualidade. Então, é interessantíssimo, é muito gratificante esse seu interesse, né, em buscar compreender realmente como que se deu essas bases. Né? Eu citei aí a questão da história do pensamento geográfico, que é uma disciplina, né, professora, que a gente tem como sendo ela introdutória, e nela tem todo o arcabouço teórico. Eu posso pegar o seu contato, ou você entrar em contato com a gente do LAPU e passar as leituras de forma mais tranquila, né, porque nosso tempo aqui
ele é um tanto quanto limitado, né? Mas os autores principais a gente já tem citados tanto pelo Marcelo quanto pela professora agora há pouco. E tem alguns também só a título de exemplo, né? Por conta da questão do tempo. Juan, por favor. Átila, só uma coisa aqui, só para falar. Como o Roberto Lobato sempre chama atenção, qual o conceito de região que é o melhor? E eles dizem atenção, não, depende do seu objetivo. Então, é uma questão que depende da sua formação. Então, às vezes, qual é o melhor conceito? Eu me lembro que eu vi uma aluna fazendo uma pesquisa de geografia física, eu aqui fragmentando o conhecimento, e aí ela usava os conceitos de paisagem, que ela usava mais com a perspectiva, né, da geografia física, e eu vi a dificuldade que ela tinha em tratar paisagem na perspectiva do Milton Santos. Então, às vezes, né, como é possível articular? Mas às vezes, quando você tenta usar o conceito sobre várias perspectivas, às vezes fica uma confusão na hora de você recortar. Então, você tem que recortar tanto temporalmente, espacialmente, e a sua temática e o seu referencial, que às vezes pode gerar uma confusão, você querer dar conta de tudo, né? Então, existe um melhor conceito, às vezes no começo o melhor conceito, como diz, é o espaço social, depois você vai entrando no território, no lugar, como o Marcelo está fazendo no texto, né? Exatamente, professor. Uma das dificuldades que muitas vezes a gente encontra no início da formação é tentar pegar a nossa perspectiva, digamos que a nossa temática, e enfiar o conceito, como a senhora acabou de dar exemplo, tentar colocar aquele conceito ali, ou então aquele autor, e não compreender, e acabar não compreendendo que é muito mais profícuo você entender no contexto todo, né? Ao ponto de você conhecer todos os conceitos e chegar naquele que melhor, digamos assim, consegue se representar, adaptar aquela temática que você se propõe. É a história das ferramentas que o autor, o Marcelo, coloca para a gente, né? A gente deve ter o domínio de todas as ferramentas, tal que a gente consiga perceber que é melhor você, lá vai eu para as analogias, é melhor você pregar um prego na madeira utilizando um martelo do que uma chave de fenda, né? Não sei se eu fiquei claro, que até o Marcelo ele colocou que é difícil usar analogias, que às vezes pode sair alguma coisa assim meio estranha, mas eu acredito que é exatamente isso, professor. É entender. Olha, Átila, a professora fala demais, mas só mais um acréscimo, né? Eu chamo muita atenção aos alunos, tá ouvindo? Chama muita atenção, vou estar fazendo uma pesquisa, que às vezes o cara vem com a teoria e quer amarrar na realidade. E às vezes eu digo, não, antes você tem que observar, descrever o trabalho bem da geografia tradicional, problematizar, para poder, a partir daí, escolher as ferramentas, o referencial teórico. Você já começa com a teoria para obrigar a realidade a se adaptar à sua teoria, é uma dificuldade. Então, tem alguns capítulos que a gente vê em qualificação, que tem aquele grande capítulo teórico, e às vezes não consegue amarrar quando ele vai aplicar no empírico. Então, às vezes, é fundamental apresentar a realidade. Apresente nessa realidade. Dá para usar o conceito de território, ou melhor, de lugar, ou de espaço, sei lá. Então, qual redes? Então, qual conceitos que você vai trabalhar? Claro que você pode usar mais de um conceito, mas, às vezes, você está trabalhando na perspectiva mais da geografia cultural, você não consegue usar alguns conceitos, né? Então, tem que ter cuidado. Apresente a realidade, leia, observe, descreva, problematize, e só depois você queira apresentar a teoria. Então, você, durante o curso todo de graduação, mestrado, você está tendo vários referenciais teóricos. Quando você escolher seu objeto de pesquisa, sua área de pesquisa, seu recorte temporal, você vai ver que alguns conceitos se adequam, um referencial teórico se adequa e outros não. Então, tem que ter muito cuidado com isso. Clélia fala demais, né, Átila? Desculpa, o Matheus faz hora que está esperando. Pronto, dando continuidade, né? O Matheus levantou a mão, então pode ficar à vontade, Matheus. Bom dia, eu me chamo Matheus, eu sou aluno da Universidade do Estado do Amazonas, sou finalista do curso de graduação em Geografia, e aqui no grupo eu sempre tive muito essa vontade, né? Dentro da Geografia eu estudo o espaço urbano, estudo o meio ambiente, estudo as questões da geografia agrária, então vejo assim que
o modo como o professor Marcelo Lopes de Souza ele coloca também a respeito dessa questão, a respeito dessa constelação de conceitos, né, que a gente trabalha dentro da geografia, né? A gente pegando assim a historicidade geográfica, né, as linhas de pensamento da geografia, a gente entende como cada autor, seja na perspectiva alemã, francesa, norte-americana, a gente vê como é que os autores eles costuraram conceitos a partir da realidade a qual eles viviam, né? A professora Cleia, ela trouxe a perspectiva do Paul Claval, né, com o jardim, né? Como a gente imaginaria trazer a perspectiva do possibilismo em trazer uma diversidade botânica lá para Paris naquela época, né? Construir um clima totalmente diferente, a questão da adaptabilidade, né, da região, do clima. Ontem eu terminei uma disciplina de Geografia Humana da Amazônia, né? Então, a professora da disciplina, ela trouxe muito essa perspectiva da gente trabalhar as questões do ambiente atreladas às questões humanas, né? Então, a gente observa, assim, que nas leituras que a gente fez, a gente utilizou Charles Wagner, a gente utilizou autores locais para tentar fazer essa costura, né? Que muitas das vezes a geografia, ela traz ao longo dos cursos, em ter uma dicotomia, né, entre geografia humana e geografia física, né? E a gente vê que à medida como isso é construído, isso limita às vezes a nossa capacidade de poder trabalhar dialogicamente entre as duas áreas, né? Onde a gente vê que o professor Marcelo Lopes de Souza ele traz essa perspectiva de que não existe esse tipo de separação, mas existe assim uma forma de a gente tentar dialogar, né? Tanto que ele observa aqui na parte introdutória do livro que ele não pretende fazer essa costura teórica somente para quem é da geografia, mas também abarcar com as outras disciplinas, tanto que a gente observa ao longo do curso, né, que a gente trabalha com autores da história, a gente trabalha com autores que discutem meio ambiente, a gente discute com sociólogos, com filósofos. Então, a partir disso, o professor ele traz essa perspectiva, né? Como é que a gente vai trabalhar essa cadeia de conceitos, né? Que nem a professora Cleia trouxe, né? Qual conceito vai melhor adaptar a nossa leitura, a nossa realidade, né? Então, eu acho que acredito assim que eu trago até um questionamento para a gente fazer uma pergunta, né? Será que a gente não estaria assim construindo conceitos em cima de conceitos, tentando explicar diferentes realidades, né? Que tanto o autor ele traz assim, né? Que não existe uma geografia em si para explicar, né? Existem múltiplas geografias para tentar explicar a realidade, né? Então, a partir disso, eu acho que o meu questionamento é tentar, assim, fazer uma pergunta, né, a respeito, né, de que modo a gente poderia estar trabalhando, assim, a questão do conceito, né, diante da realidade que a gente vive, qual o tipo de ponto de vista a gente tem a respeito daquilo que a gente está pesquisando, né. Eu estou há um mês da minha defesa do meu trabalho de conclusão de curso, né, então eu estudei a respeito das dinâmicas urbanas na produção e apropriação do espaço urbano daqui da cidade de Tefé, que é onde eu moro, né? E eu fiz um ponto de vista a respeito dessa produção urbana, tendo como ponto de vista a noite. Então, eu observei assim que aquilo que a gente muitas das vezes a gente faz a elaboração, né, da teoria, a gente tenta construir naquilo que a gente observa na realidade no projeto. Muitas das vezes a gente pode sim encontrar algo que ocorre realmente na realidade, mas muitas das vezes a gente pode observar que às vezes aquilo pode ser trabalhado de outra forma, né? E a gente vê que a geografia ela dá essa possibilidade da gente entender como é que isso a gente coloca, né, na forma como a gente vai elaborar nossos resultados, elaborar a nossa leitura a respeito da realidade, né? Aí, muitas das vezes, a gente tenta encaixar um conceito dentro daquilo que a gente está observando. Mas, muitas das vezes, a gente acaba, às vezes, criando um novo conceito a respeito daquilo, né? E aí a gente fica se questionando, será que aquilo é apropriado para aquele tipo de realidade, né? E aqui eu me deparei com essa dúvida do ponto de vista que o autor coloca, né?
como que um conceito dentro da geografia ele vai ter uma característica mais humana ou uma característica mais natural, tendo como ponto de vista essa análise da realidade, que a gente vê que ela trabalha em conjunto, né? O homem e a natureza estão ali dialogando a todo momento. E a partir de que momento a gente começou a ditar categorias mais para o lado humano, mais para o lado físico, né? Essa é a minha dúvida, minha pergunta, né, a respeito disso. Obrigado. Obrigado, Matheus. Já falei um bloco de 3 pessoas, né? Então, seguindo, o Bernardo ainda tinha levantado a mão, ainda vai querer fazer a pergunta, dúvida, elogios. Se não, a gente vai seguir para o próximo, que foi o Miguel da Silva. Então, pode ficar à vontade, Miguel. Bom dia, me ouvem bem? Sim. Ah, tá. Eu queria só fazer uma síntese da compreensão que eu tive da leitura para encaminhar, né, 2 possíveis perguntas, não necessariamente para o mediador responder, mas eu penso que perguntas que mobilizam um pouco mais de debate. Então, esse capítulo, ele faz uma discussão sobre a compreensão do espaço geográfico, destacando uma concepção que ela vai além de uma mera superfície terrestre, né, incluindo algumas sutilezas relacionadas à sua formação e à interação com os processos humanos, que nos faz refletir que, tradicionalmente, na geografia se existia uma perspectiva naturalista, focando principalmente nos elementos físicos, né, como, por exemplo, relevo, clima, hidrografia, que no caso seria uma abordagem que, posteriormente, ela foi criticada, principalmente por geógrafos de orientação humanistas, que passaram a refletir e pensar e valorizar o espaço social. Ou seja, né, o que é o espaço que foi discutido, né, no capítulo e apresentado agora, é apropriado e transformado pela sociedade, e que essa crítica, essa abordagem naturalista possui como inspiração Henri Lefebvre, né? E aí esses estudiosos da geografia, da chamada corrente humanística, argumentaram que o espaço social ele não é uma abstração, mas sim um espaço material que ele é dotado, né, carregado de significados que se manifestam na organização, por exemplo, das cidades, na demarcação do território e também na vivência e na experiência diária, né, dos sujeitos. Então, o capítulo ele destaca que esses conceitos, apesar de interrelacionados, eles não se confundem, né, pois o espaço social ele inclui dimensão simbólica, dimensão cultural e material, e a compreensão desse espaço exige uma abordagem dialética que reconheça a complexidade das interações entre sociedade e natureza. É perceptível também que há uma discussão sobre uma dualidade epistemológica da geografia, que contempla tanto o estudo da natureza quanto da sociedade, e que há uma necessidade de reconhecer, né, a pluralidade para fortalecer o diálogo entre os diferentes saberes, né? Aí eu acho que entra a questão das geografias. O conceito de organização espacial ele é apresentado como um conjunto de objetos criados pelo homem, né, ou por processos naturais que se dispõem no espaço, ou seja, a correlação entre os elementos espaciais, socioespaciais e físico-naturais. Podendo incluir, então, os objetos materiais ou formas espaciais não criadas pelo homem, né, como, por exemplo, os rios. Então, o capítulo ele faz uma introdução sobre a produção do espaço, entendida como uma reprodução sob condições de modelo capitalista, por exemplo, quanto como a emergência de novas formas e significados espaciais que desafiem novas reflexões. Então, o capítulo, como foi comentado, ele faz essa introdução e automaticamente nesse processo introdutório a gente já começa a pensar sobre outros conceitos, como território, como lugar, e até pensar também na questão da escala, né? Então, o capítulo ele aprofunda a discussão sobre os conceitos derivados, como território e lugar, que também são fundamentais para essa interpretação.
Então, no final, fica essa ideia e esse reforço sobre a importância de compreender o espaço, não como apenas como uma superfície física, mas como um produto social carregado de significado e história, né, cuja análise ela exige uma perspectiva multidisciplinar e dialética. Então, pensando nisso, né, eu tinha escrito duas perguntas, pensando o seguinte: de que forma a concepção do espaço social, como espaço produzido e simbólico, ele altera uma percepção tradicional de espaço geográfico numa análise urbana, né, ou numa análise urbana e rural, ou urbana e rural. E como que a compreensão da produção do espaço pode contribuir, né, para debate sobre desigualdade social e a configuração territorial de diferentes grupos sociais, né? E aí, perdão, não me apresentei, né? Eu me chamo Miguel, sou doutorando em Geografia na Universidade Federal de Jataí, em Goiás. Obrigado. Obrigado, Miguel. Então, para fechar esse último bloco, né, de dúvidas e perguntas, Bergson levantou a mão, então Bergson pode ficar à vontade. Bom dia a todos. Minha fala vai ser mais no sentido vai ser mais um comentário, certo? Eu moro em Russas, interior do Ceará, e eu sentia muita falta dos laboratórios, como até pus no comentário, aí no chat, dos laboratórios abrirem suas portas para a gente que mora no interior ter acesso, né, participar das discussões, que tem interesse, né? Eu sou formado em Geografia aí no UFC, fui aluno da professora Clélia, não sei se ela lembra, terminei em 2010, e aí eu fiz mestrado em Ciências Sociais, e estou no processo de construção de um projeto de doutorado, e estou voltando para a discussão geográfica, né? Passei um tempo afastado e tudo, e eu tenho certeza que essa iniciativa de vocês vai ser muito importante para mim, pessoalmente, para me ajudar a retomar essas discussões geográficas na construção desse objeto, né? Eu pretendo estudar o conceito ali de ideologias geográficas, né, do Antônio Carlos Roberto de Moraes, no contexto da música, da produção musical, e também no contexto político ali da era Vargas, dos anos 30, o processo de nacionalização do samba e regionalização do Brasil, ou seja, todos esses elementos, e eu tenho certeza que vai me ajudar muito na construção do que eu estou pretendendo pesquisar, certo? Então, mais uma vez, obrigado, e espero poder participar de todos os encontros ao longo aí das próximas semanas, tá bom? Valeu, pessoal. Obrigado, Bergson, pela contribuição. Então, agora eu passo a palavra para o Átila para tentar abarcar tudo que foi comentado agora, responder, tirar questões. Átila, por favor. Vamos lá, né? Agradecer novamente as contribuições dos colegas. O Matheus, ele traz a perspectiva do cuidado com os conceitos, né, Matheus? Acredito que é nesse sentido as suas colocações, como que esses conceitos são tidos, são vistos na realidade, principalmente no nosso tempo, como que o conceito ele pode ser colocado na realidade, me lembra também o que a professora acabou de falar, sobre querer, essa tentativa de querer colocar o conceito, encaixá-lo a determinada realidade, e que acaba sendo um tanto quanto perigoso, né, professora? Porque às vezes a gente não consegue fazer esse movimento de adaptar o que a gente está vendo, o que a gente está estudando, como o Matheus coloca, o nosso ponto de vista ao conceito em si. E sobre isso, o texto que a gente acabou de ver, ele traz um alerta, né? Justamente para que a gente não caia nessa esparrela de tentar, a partir das nossas observações, a partir das nossas construções, que, querendo ou não, a gente ainda é muito introdutório, como o próprio capítulo coloca, né? Produzir novos conceitos ou produzir novas palavras que vão querer substituir, ou querer adaptar, ou querer colocar o conceito que já vem sendo desenvolvido há muito tempo e há tempos e tempos é questionado, é estudado a partir de novas perspectivas para que se adapte à nossa realidade, né? Porque o autor fala, porém, na falta disso, muitos se contentam na nossa época de inflação terminológica com acrescentar uma ou outra palavrinha ou expressão vistosa, redefinir um pouco o significado de algum termo preexistente, ou inventar algo surpreendente. Quanto mais inusitado, melhor. O resultado, para os estudantes, mesmo para os pesquisadores já experimentados, é um cipoal de palavras, e, em parte, também de conceitos ou embriões conceituais, cada vez mais emaranhados. Ou seja, se já é complicado
em certa maneira, a entender a partir dos autores, né, esses conceitos que se desenvolvem, claro que devem sempre estar em pauta, devem sempre estar sendo discutidos a partir das novas realidades, também condição importantíssima a gente ter essa atenção, de que entender que o conceito foi criado, foi desenvolvido em um determinado contexto, que muitas das vezes ele não consegue, ele não é possível de se encaixar numa determinada realidade. Então, acredito que esse cuidado que o autor também coloca para que a gente tenha é essencial em ler a realidade a partir dos conceitos, mas sempre com essa visão de que o conceito, a época que foi criado, o momento histórico, a temática que envolveu a sua criação pode, muitas das vezes, não ser, digamos que, sei lá, compatível com a realidade que a gente pretende observar na pesquisa que a gente desenvolve atualmente, né? Esteja desenvolvendo atualmente. Miguel, eu gostaria de pedir só que você, se possível, sintetizasse de forma breve as suas duas perguntas, que eu não consegui nem anotar. Tranquilo. De que forma que a concepção do espaço social, como um espaço produzido e simbólico, altera a percepção tradicional de espaço geográfico em uma análise urbana, por exemplo? E a segunda foi como a compreensão da produção do espaço, né, ela pode contribuir para debates sobre desigualdade social e a configuração territorial de diferentes grupos sociais. Como eu falei assim, não precisa assim, de responder, mas um encaminhamento de reflexão. Exatamente, perfeito. Eu acredito que respondendo pelo menos, tentando responder pelo menos a primeira, eu acredito que como você fala, não que vá substituir ou deixar, invalidar os conceitos e o conceito de espaço geográfico, de território como um todo, mas acredito que vai complementar, que vai cada vez mais enriquecer a ideia de geografias, como o professor Rafael colocou, para entender novas formas de organização espacial capazes de fornecer subsídio para entender as nossas realidades tão diversas, né, atualmente, e que os conceitos eles não devem ser colocados de lado, nem devem ser tomados como única fonte de orientação, mas que eles devem ser interpretados, criticados, comentados, né, debatidos, para entender justamente o nosso tempo, a nossa realidade, em que momento cabe a utilização de determinado conceito, em que momento ele consegue ou não explicar, abarcar, relacionar, acrescentar a uma pesquisa, a uma tese, a uma dissertação que esteja sendo desenvolvida no nosso tempo, né? Acredito que seja mais nesse sentido. Se alguém quiser e tiver disposto a comentar um pouco mais a respeito, fique à vontade. Eu acho que a professora Clélia quer. Não, essa, que eu achei também muito bem essas discussões que ele levantou ali, né, Wes? São duas questões, né, diferentes, onde ele vai falar a questão como a grande questão sabe, no começo eu tinha uma certa dificuldade em tratar a geografia cultural e a geografia econômica, sabe? Era uma coisa assim, como fosse duas coisas. E aí eu fui vendo que como essa mudança de mentalidade que a gente estuda na geografia cultural, ela é rapidamente apropriada, né? A concepção, como é que você concebe a natureza, o mar, os mangues, né? E como ela muda ao longo do tempo. E se transforma numa mercadoria. Então, quer dizer, hoje, o idoso é uma grande mercadoria, um grande mercado de consumo, né? A questão do negro, né? A questão dos homoafetivos. Então, cada uma dessas categorias, o mercado se apropriou desses nichos para vender produtos especificados. Então, algo que era cultural acaba se transformando em uma mercadoria. Então, essa é uma coisa que eu achei muito bom nessa minha vivência lá em Paris, quando eu era bem geógrafa crítica radical da USP, e chego numa geografia que eu fico chocada, onde lá na França, quando eu fazia os cursos que eu fazia, está no auge da representação, dizia assim, nos anos 70, onde as teorias marxistas estavam em voga, agora que eu aprendi, vou ter que desaprender todas elas. Depois eu vi que a gente não precisa desaprender, o conhecimento vai acumulando e a gente vai vendo como os aspectos econômicos se apropriam dos aspectos sociais e culturais, né? Então, quando o Miguel chama do espaço, produzido, espaço concebido, né, o simbólico, hoje, cada vez mais, a gente vê
como eles estão articulados, né? E uma coisa interessante que o Matheus falou dessa discussão, né, da Amazônia, que não dá para trabalhar a natureza sem a sociedade, ele falou de Tefé, né, Tefé, acho que do rural e urbano, e a gente vê como o rural e urbano foi muito tempo uma dualidade, ou era rural ou era urbano. E cada vez mais, com a Denise Elias, como a gente tem visto, né, quando ela vai trabalhar a cidade do agronegócio. Então, rural e urbano aí, a cidade continua comandando o campo, a cidade continua determinando o que o rural vai ser produzido. E, ao mesmo tempo, né, que cidade? Será que é a de Limoeiro que vai determinar o que o campo? Ou é a cidade de Fortaleza, que ela discute a questão, participando do observatório, da metrópole, né? Então, a região metropolitana, pelo porto de Pecém que saem os produtos do agronegócio, é pelo porto do Pecém que saem os calçados da Grandene, de Sobral, né? Então, você vai vendo que cada vez mais a indústria chega nas cidades médias, pequenas, então fica cada vez mais difícil. Você fala falando, geografia é muito difícil, que é a complexidade do mundo, social, político, econômico, e a gente ainda tem que, depois disso, espacializar como é que a gente vai dar conta de todos esses fatores, né? E hoje é uma discussão muito que se fala do rural urbano, e eu brinco com os alunos do Laboratório de Agrária, e o rural acabou, só tudo foi urbanizado. Claro que não acabou, ele se transformou, né? Quando você vê que era o rei do gado, das novelas, dos boias frias, que aqui hoje a agricultura do centro-oeste toda dominada por tratores. Então, muda as relações de trabalho, muda o meio técnico-científico, isso altera as relações, as configurações espaciais, a distribuição da população, né? E a própria globalização, né? Fico só falando aqui em Fortaleza, vai chegar a Shopee, né? Um centro de distribuição, e eu fico preocupada. Vocês são proibidos de comprar na Shopee, porque vai acabar o comércio informal de Fortaleza. Fortaleza é um grande centro que atrai compradores do Nordeste, do Norte, com seus produtos, e que gera emprego, diretos e indiretos, gera uma pequena indústria, né, caseira, gera o artesanato. E aí eu fico dizendo como a globalização, que é outra coisa que a gente tem que entender, né? Como a globalização alterou, como essas novas formas. Até ontem o meu marido encontrou um artigo sobre a geografia do comércio, como o Pix altera não só os próprios mendigos, agora tem que usar Pix, né? Porque ninguém usa mais dinheiro. Então, essas mudanças técnicas alteram também técnicas culturais, modo de vida, concepção, as novelas, as séries dorama dos coreanos, a alimentação já chegando nos restaurantes coreanos, né, as lojas. Então, são muitas questões que a gente não consegue mais separar, Miguel, entre o produzido e o concebido, né? Não sei se eu posso dizer, mas assim, como o produzido é resultado do concebido, o percebido, como é que é possível separar tantas questões, né? Miguel também chamou uma questão aí no final, que era as transformações aí a partir da segregação, era isso? Eu achei uma questão que era mais simples de responder do que essa primeira, né? Átila, não me esqueço bem, que aqui era uma questão, mas que a gente vê mais na prática dos trabalhos de geografia, a segregação, a espacial, as diferenciações, né? Não sei, ele levantou alguma questão assim. E Bergson, prazer em reencontrá-lo. Desculpe que é professor, gente mais velha, tem mania de falar muito, mas deixo aí. Bom, então, assim, chegando na reta final, né? Matheus levantou a mão, então, para dar sua última contribuição, fique à vontade. Desculpa novamente, professora, mas é realmente essa questão que a gente traz, né? Que às vezes a gente observa, eu estava estudando um texto da professora Berta Beck, né, sobre a geopolítica da Amazônia, né? Ela analisando esse papel político, né, que teve no período ali da ditadura, ali final do século XX, introdução do século XXI, né? Esse ponto de vista, a gente entender como é que os projetos hegemônicos do Estado internacional, eles se embarcaram em tentar desenvolver a perspectiva amazônica, né? E como que a gente observa isso que é falho, né?
E, desse ponto de vista, a gente observa como é que o processo de globalização, né, que a senhora está falando, que ele vem arrendando terreno, vem adentrando o território, vem mudando a forma de relação da sociedade com a natureza, né? A gente observa aqui na cidade que a gente não tem tanta perspectiva que tem o arco do desmatamento, né? Ali o estado de Rondônia, o Pará, né? Que tiveram uma outra forma de ocupação humana, de desenvolvimento urbano, agrário, né? A gente observa como é que a geografia, naquela perspectiva daquele, a parte daquele território, ele é muito diferente da perspectiva que foi construída para a Amazônia Ocidental, né? Que é aqui os estados do Acre, daqui do Amazonas, Roraima. A gente observa que, aos poucos, o modo como é que esse capitalismo, essa globalização, ela interfere também na forma como é que a cidade ela vai se construindo, né? Eu vejo assim na postura que o professor Alberto Lobato Corrêa coloca, né, de como é que isso também fragmenta e articula a forma como é que a cidade, o espaço urbano, o espaço agrário e também se relacionam, né? Aqui a gente tem muito ainda essa relação com a agricultura familiar, né? Por mais que Tefé seja uma cidade média, polo na região do Médio Solimões, a gente observa que, ao ponto de vista das cidades satélites, que a gente pode colocar assim, né, que dependem e são codependentes, né, daqui da cidade de Tefé, como Alvarães, Fonte Boa, subindo ali até Tabatinga, e logo após Tefé, a cidade de Manaus, né, a gente observa que o modo de como é que esse capitalismo, a globalização, as redes que são criadas, né, a forma como é que as pessoas, a economia circula, né, que muitas das vezes ela minimiza, né, a gente observa, assim, a Amazônia como uma grande área territorial, mas que, quando a gente observa por esse ponto de vista, a gente observa como é que é um estreitamento dessas relações, né, a informação, o comércio, tendo assim, em comparação, por exemplo, o transporte, né, a gente saindo daqui de Tefé para Manaus, a gente demora 2 dias de barco, né, mas se a gente quiser, assim, conversar com algum familiar nosso, a internet, ela dispõe disso em questão de segundos, o papel da comunicação, né, assim, outra comparação, né, de Manaus, que é a capital, até Tabatinga, que é ali o estreito com a Colômbia, o Peru, indo de barco, a pessoa demora 7 dias de viagem de barco. E Tefé, a gente tem um único aeroporto que a gente demora cerca de 1 hora para chegar na capital. Mas a gente observa assim que o ponto de vista, por exemplo, econômico, pagar uma passagem de R$ 4.000 na data de hoje para chegar em Manaus não é a realidade de muitas pessoas, né? Então eu vejo assim como é que a geografia ela tenta trabalhar essas questões sociais, observando algo que eu acho que até o professor Milton Santos fala, né, sobre essa perspectiva da desigualdade social que tem, né, tanto no espaço urbano quanto no espaço agrário, né, e que, à medida como o agronegócio, que a gente começa a observar dentro desse papel político, né, que um dos políticos, ele tem uma grande área aí que ele está utilizando, né, para arrendar, preparar terreno para a produção de farinha mecanizada, né, que está chegando já na cidade de Tefé, que a gente, olhando por esse ponto de vista, era uma realidade muito distante, né, a gente observando esse lado da Amazônia Oriental, né. Então, eu coloco assim, nessa perspectiva de como é que a gente observa por esses pontos de vista, como é que a geografia, ela se geografiza também dentro do espaço, né, ao fazer essas leituras. Que por muito tempo a gente observava a Amazônia só como uma grande área, mas a gente entender que a geografia, que a região amazônica, ela não é a região amazônica em si, mas é muitas micro-regiões, micro-territórios que tem dentro da Amazônia, né, observando por esse ponto de vista, né, e como é que a geografia, ela consegue se dar nesse trabalho de tentar fazer essas múltiplas análises, né, aí a gente vem com a questão da escala, né, que tipo de apropriação teórica, ou observar como é que essas múltiplas realidades, elas se convergem, conversam dentro dentro da nossa ciência, né, dentro da nossa ciência social, humana. Então, observo por esse ponto de vista, professora, e é um pouco da minha contribuição para a análise também. Obrigado.
Obrigado, Matheus, pela contribuição. Alguém tem mais alguma contribuição, um elogio, alguma crítica? A gente está quase chegando às 11 horas. E é isso, menino, está apressado? Vai fazer com o seu mercado ou o almoço? Nada. Só uma questão, né? Eu acho interessante essas várias depoimentos e análise das suas realidades para a gente entender a diversidade, as várias geografias de cada região do país, né? E a própria Amazônia não é uma só, né? São várias Amazônias em função dessa própria distanciamento. Quando você estava falando que passava 7 dias para chegar na fronteira, 2 dias de Manaus a Tefé, eu me lembrei na época que eu estava fazendo um trabalho sobre a Covid, na época que o REGIC de saúde, foi lançado, acho que era o REGIC 2018, sabe o que é o REGIC? Regiões de Influência da Cidade, do IBGE, foi lançado no final de 2019, começo de 2020, por conta da epidemia de Covid. E aí, o que era? Eles, no REGIC, ele mostrava a medicina de alta complexidade, de média complexidade no Brasil. Você vê a concentração dos serviços do Sudeste, no litoral, Nordeste, e a Amazônia, o Centro-Oeste, principalmente a Amazônia, poucos hospitais. Então, você vê durante a pandemia, onde essa população, por exemplo, de Tefé, teria uma UTI, Tefé, nessas fronteiras. Então, como essa questão da rede urbana, essa desigualdade espacial, da distribuição de serviços, então a gente viu aquelas imagens terríveis de tratores abrindo valas para enterrar centenas de pessoas em Manaus. Por quê? Porque a mortandade foi muito grande em função dessa falta de serviços médicos, infraestrutura, né? E também que era uma doença contagiosa, que ao contrário que chega aqui no Ceará por avião, se distribui pelas rodovias, em Manaus, na Amazonas, vai ser pelas hidrovias, né? Tem um trabalho do Raul Borges que ele mostra muito bem essa distribuição. Então, eu acho interessante isso que o Matheus trouxe para a gente, né? Essas dificuldades da articulação. Então, não dá para falar da Amazonas sem falar de redes. Rede de transporte, rede de comunicação, e esse ponto que ele chamou da possibilidade que você pode agora falar todo dia com alguém